Um dia eu vi a foto, que não sei porque aquela foto numa revista me chamou muita atenção. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, decidi o que eu quero fazer, eu quero ser arquiteto. Tudo que a gente faz, e principalmente eu acho que a gente também deve se posicionar como arquiteto, porque um trabalho de base nosso seria sempre proporcionar a questão de criar um prédio que sobreviva a adversidades, que seja perene, que tenha estabilidade e uma série de fatores. E por um outro lado, a gente também tem que traduzir uma série de itens subjetivos, né? Os prédios têm um caráter, têm uma mensagem embutida, mas como a gente faz isso e a paisagem urbana que a gente vê de como se traduz esses símbolos são muito complexas, né? Eu estava observando aqui mesmo em Balneário, você vê diversas simbologias, né? Você anda na Avenida Beira-Mar, você vê como as pessoas falavam isso nos anos 70, como falavam nos anos 80, como falavam nos anos 90, como estão falando agora, né? A arquitetura, ela tem esse poder de deixar uma comunicação feita em materiais. E o papel nosso, como arquitetos, é fazer essa decodificação desses sinais do tempo. Várias experiências bem frustradas no começo da minha carreira, que era a famosa história de fazer o que o cliente me pedia. No começo eu tinha uma relação muito servil na relação com o cliente, eu não tinha claro para mim qual que era o meu papel na história. E um dia chegou um cliente para mim no escritório e falou: olha, eu quero que você faça uma mesa igual a sua para mim. Eu falei: eu vou mandar imprimir o desenho. Ele falou: olha, igual, mas eu quero mais comprida. Eu falei: tá, a gente alarga. Igual, mas com gaveta. Daí ficou igual, mas com gaveta, igual, mais comprida, igual, com pastilha. Enfim, ele configurou a mesa X. Minha função foi de desenhista. Mandamos pro marceneiro, o marceneiro fez. Passou um prazo, entregaram para eles. Ele me convidou num sábado para ir na casa dele. Eu falei: ele tá me convidando para tomar uma champanhe, para falar obrigado, ficou linda a minha casa, né? Cheguei lá, ele chegou para mim e falou assim: como você vai resolver esse problema? E a mesa tinha vergado, sabe, canuou. Eu olhei e falei assim: mas eu? O que eu tenho com isso? Ele falou: não, mas você que desenhou. Eu falei: você acabou de falar, eu desenhei. Eu não sou uma fábrica, eu não fabrico mesa. Eu desenhei a mesa que você me falou, comprida, com gaveta. Eu falei assim: a minha mesa nunca vergou, mas como é que eu vou dar garantia na sua? E isso me gerou uma discussão naquele dia. Porque, por exemplo, assim, eu sempre falo que aprender com erro é uma sabedoria, persistir é burrice, né? Eu falei: tá, eu fui e fiz tudo que eu podia fazer para ele, né? Eu cortei uma parte da cadeia, que é cortar a parte do produto, né? Tipo, eu cortei o produto e eu fiz um handmade e o cara queria me responsabilizar por isso. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu falei: nunca mais. Eu falei: esse trabalho é de profissional. E nesse dia em diante eu decidi não fazer mais nada que me pedissem, né? E como profissional de interiores eu só ia comprar pronto. E eu acho que esse foi o start que eu tive há uns 8 anos atrás, de que eu queria entrar para a indústria do design. E eu tinha um budget para administrar do meu cliente, né? Eu consigo comprar cadeira, a mesa não dá para comprar. Quando o pessoal da loja viu, chegaram para mim e falaram assim: que legal, essa mesa do fulano? Eu falava: não. E essa outra do ciclano? Eu não. E foi indo no quarto. Mas de quem foram esses móveis? Eu falei: fui eu que desenhei. Então era um período que tudo era realmente o império do bege e do branco. São Paulo é a cultura realmente do neutro, sabe? Em São Paulo é muito difícil você conseguir trabalhar a cor, trabalhar alguma coisa, que as pessoas não são tão abertas. Mas se seja uma capital, há uma resistência bem grande. E essas peças nascem simplesmente de uma observação minha de cotidiano. Essa mesa mesmo, por exemplo, foi uma tropeçada que eu dei numa obra, e na hora que eu caí, eu vi uma desempenadeira de pedreiro assim levantada no chão. Na hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim: nossa, isso dá para uma mesa. Mas para ela virar produto, entrar numa loja, foram 6 meses, muitos protótipos, muitas tentativas, um aprendizado muito grande de engenharia de produção. Eu olhei o desenho da marquise, para variar, eu olhei para assim: isso dá uma mesa. Eu estava montando a minha casa e eu não sabia se eu queria um sofá reto ou um sofá capitonado, tipo um Chesterfield. Eu fiquei reto, Chesterfield, reto, Chesterfield, reto, Chesterfield, e não comprava sofá, junta os dois. E daí nasceu esse modelo. Então eu fui com essa ideia, com essa linguagem de casa noturna, e aqui tem bem uma síntese de um trabalho contemporâneo com o tipo de briefing que eu gosto de trabalhar.
por exemplo, a gente usou só cimento polimérico em tudo, né? E eu tornei, na verdade, a casa como se fosse uma caixa 3D. Esse é um apartamento dos anos 80, daqueles apartamentos que são todos recortados, com bay windows, cheio de janelinhas, várias entrâncias. E eu, na verdade, até eliminei uma parte da área para o apartamento ficasse todo reto e todas as paredes vieram para frente, 15 centímetros, para ter isolamento acústico, né? Eu vou poder criar esse jogo de LED aqui, ficou tridimensional, né? Ele passa pelas paredes, sobe teto e vai abraçando tudo. E ao mesmo tempo que a obra em si é extremamente masculina, nesse sentido de ser toda de cimento, né? A decoração eu já fiz por uma linha muito mais vintage, né? Então tem uma relação bem grande com essa questão do um tapete de pele, essa estampa bem desbotadinha nos 60. Essa outra casa, o briefing que eu tinha era fazer uma perua do século XXI. Cracatua, abacaxi, rococó, DKP. Simplesmente escolhi um bom contraste de preto e branco, uma base bem contemporânea e daí pintada de mobiliário Jansen, mobiliário de design em tons mais sóbrios. Uma certa mistura, um pouco mais eclético, mas que ficou, na minha opinião, a cara da dona. Nessa casa, eu já tenho uma série de coisas que, por exemplo, em arquitetura, a gente consegue perceber uma linha que é extremamente brasileira, mais à vontade, com materiais naturais, sempre trabalhando com essa questão de repertório local, mão de obra local, né? E sempre um resgate de arquitetura brasileira, né? Que é a ideia das armações em concreto protendido, balanço, o uso de brises, né, para regular a parte solar, de temperatura e também da privacidade para as residências. E a casa se estende no condomínio, quando dá para ver essa foto, como se fosse um monolito, né? Então tem esse primeiro monolito de cimento branco e madeira sobre essa grande parede de pedra. Então a ideia é que fosse um campo aberto, né? Resgatando o conceito de uma varanda bandeirante, né? Mas numa versão completamente moderna. Eu sempre tive obsessão por balanços, por vãos, por suspensão. Tem um projeto que é muito interessante que eu vou mostrar agora, que é a minha casa de Londrina. Que para mim esse projeto foi um divisor de águas. E eu decidi fazer uma reforma gastando R$6.000. Quando começou a fazer o reboco novo, eu falei, nossa, tá ótimo no reboco, deixa. E na verdade não teve projeto. Todo dia eu ia e tomava uma decisão de trabalho que ia durar um dia inteiro. Toda vez que eu ia ligar alguma coisa na minha casa, as coisas estouravam, não ligavam, não dava contato. E eu falei, não, eu quero ver os fios. Cada conduíte leva só um fio. Tem horas que eu fiz um desenho de 40 metros só para chegar na tomada, porque não podia ter emenda nenhuma. Essa casa foi publicada mais de 200 vezes, em vários livros, e abriu uma porta de comunicação para mim com toda a imprensa mundial. Então tinha um grande desafio, que era fazer uma casa estreita, que não parecesse estreita, e foi uma casa que inicialmente era para venda. Então, para mim, por exemplo, assim, essa questão mesmo dessa foto e esses materiais é uma síntese de trabalho mesmo, que é escolher 3 produtos e esses produtos serem extensamente aplicados. Então, o piso, petit pavé, virou parede, o deck virou parede, né? E é uma casa extremamente monolítica, tanto que, por exemplo, a porta de entrada está aqui à esquerda, não dá nem para a gente perceber. Não, então tem uma cara, inclusive até o carro, que esse cliente é colecionador de carros, acabou casando com a minha referência, né? Que seriam casas que poderiam existir há muito tempo atrás. Eu acho que sempre, minha parte de projeto, eu não tenho nada que caracterize o tempo que a gente vive. Então eu falo assim, a pessoa fala, quer uma casa clássica? Isso para mim é uma casa clássica, né? Que ela não remete a um classicismo óbvio, né? Mas ela pertence a uma escola de arquitetura, né? Que todo mundo, quando tinha uma infância, passou em frente de uma casa modernista, né? Tem sempre essa lembrança. Você pode fazer arquitetura utilizando os materiais mais simples ou deixando até expostos acabamentos, né, e itens que são de construção e chegar num resultado muito sofisticado, né? Então, esse ponto de vista do que é sofisticado, do que vai agregar valor, são pontos de vista que devem partir sempre dos profissionais, né? Você deve ter sempre essa experiência de vida para compartilhar com o cliente, né? Porque as impressões dos nossos clientes são tidas nas casas que eles visitam, no pouco de coisas que eles veem, e às vezes você passa o dia inteiro vendo coisas e você não vê nada, né? Porque você não está com o olho afiado para aquilo. Então também essa questão do treinamento de vista é um treinamento que todo profissional deve ter, e a gente também deve ensinar o cliente a ter
ter esse olhar, levar esse tipo de sensação e ir além, eu acho que sempre é uma função primordial nossa como profissional. Né? Você só de fazer aqueles chavões para ganhar cliente, sabe? O pessoal escreve em catálogo de mostra, tipo, procuro sempre realizar, transformar os sonhos dos meus clientes em realidade. Você imaginou que inferno seria se todo mundo tivesse seus sonhos transformados em realidade? Eu ia odiar, que metade dos meus sonhos não prestam, não servem para nada. Os outros 70%. Olha, ia ser difícil achar um sonho meu tornar de realidade. Agora, uma coisa que você não sabe que é um sonho e você transformar, você criar, formatar, fomentar um desejo maior, uma aspiração maior e se transformar num produto, eu acho isso genial. Né? Então, esse caminho que você vai fazer sempre de encontro aos outros, né? Não seria o que você faria para você, não é o que o cliente faria, e a gente chega no segundo ponto.